A evolução da ciência tem alterado para melhor o ensino da própria ciência, quer pela superação da barreira do distanciamento físico, por exemplo, quer também pela criação de laboratórios virtuais das mais diversas áreas do conhecimento científico, que estão, aliás, a revolucionar o ensino da própria ciência. É desta revolução que vamos falar agora, neste Fórum Nacional dos Clubes Ciência Viva na Escola, e acho que, aliás, não poderia estar melhor acompanhado para falar deste tema, contando com os 4 intervenientes que aqui vão colaborar. Desde já passo a apresentar estes especialistas. Não é propriamente uma mesa redonda, é antes um painel, onde porventura uma mesa redonda poderia ser interessante, em que pudéssemos suscitar debate. Ainda assim, as abordagens das áreas científicas presentes são tão distintas que não teríamos tempo neste mesmo alinhamento para o poder fazer. Também, ao invés do que aquilo que inicialmente pensávamos também poder estabelecer alguma interação com o público através de questões que conseguissem e quisessem colocar, ainda assim não vai ser possível, pelo que a este moderador competirá exclusivamente a boa gestão do tempo, do estado da arte de cada um dos 4 intervenientes. Sim, o estado da arte na verdadeira acessão da palavra, porque ciência também é arte e é neste sentido que nos propomos aqui conversar com 4 especialistas que eu passo a apresentar. Começo por Susana Constantino, do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, responsável pelo desenvolvimento da app Por um Coração Saudável. Contamos também com a participação de Horácio Fernandes, responsável pelo e-Lab do Instituto Superior Técnico, também com a presença de Pedro Gamito, da Universidade Lusófona, responsável por projetos da realidade virtual aplicada à saúde e à psicologia, e por fim com José Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos. Sejam todos bem-vindos. Começo por si, Susana. Há uma dúvida que eu deixei de ter. Certamente com esta app passamos a poder rastrear muito melhor as doenças cardiovasculares. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui convosco. Começamos, sem dúvida, eu penso, por perceber um pouco melhor o sistema cardiovascular. Percebendo o sistema cardiovascular, seremos, sem dúvida, capazes de perceber um pouco melhor as doenças cardiovasculares e, o mais importante, como é que podemos prevenir doença cardiovascular. Neste sentido, e agradecendo que possa, de alguma forma, durante os 10 minutos previstos para cada uma das intervenções, dar-nos conta qual é o panorama geral das doenças cardiovasculares e como é que a comunidade científica, na área em que a Susana se insere, olha para o futuro próximo, nomeadamente com todos os constrangimentos decorrentes da pandemia que vivemos atualmente. Bom, as doenças cardiovasculares, como todos sabem, são a principal causa de morbilidade e de mortalidade em Portugal. Este projeto que estão a ver um pouco, o projeto Por um Coração Saudável para Todos, ele foi financiado pela Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, ao abrigo de um concurso Comunicar Saúde. Em 2018, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Coração, surgiu a ideia de irmos às escolas, numa base voluntária. Investigadores do CCUL iam às escolas falar um pouco aos alunos, desde a creche até ao 3º ciclo, falarmos sobre o que é o sistema cardiovascular, quais são as doenças, as principais doenças cardiovasculares, como é que nós podemos preveni-las. E realmente, de uma forma mensal, os investigadores iam a estas escolas e surgiu a necessidade de desenvolvermos ferramentas inovadoras, que fossem mais atrativas para as crianças e que também as crianças pudessem levar até casa. Este era o objetivo, era chegar à escola, chegar aos educadores, chegar às crianças e, através das crianças, conseguirmos chegar às suas famílias. E então surgiu exatamente este projeto, Por um Coração Saudável para Todos. E neste projeto foram elaboradas 16 páginas numa brochura, em que se pretende sensibilizar a sociedade para a saúde cardiovascular. Foi desenvolvida uma app. Esta app permite então que apontemos a câmara para o nosso smartphone, para o nosso tablet,
para a ilustração da brochura que pretendemos visualizar numa realidade aumentada. E, portanto, podemos tocar nestes conteúdos interativos, caso eles existam, para visualizarmos à medida que a informação corre, mais informação. E este foi o principal desafio ao realmente desenvolvermos este projeto. Pretendemos que professores do ensino básico, secundário, possam usar esta brochura, parcial ou integralmente, de forma a que as crianças, os jovens, possam usar este material, complementar ao seu estudo, e partilhar estes conhecimentos também com a família. Claro que também os médicos poderão usar este material que foi desenvolvido para partilharem com os seus doentes em consulta, permitindo que os doentes percebam um pouco melhor o que é a doença cardiovascular, qual a sua doença e como é que podemos prevenir através de exercício físico, prevenir através de uma alimentação saudável, com hábitos saudáveis, como é que podemos prevenir doença cardiovascular. E este foi o grande objetivo. Falar um pouco com o Horácio Fernandes e damos um salto até à física para tentar perceber como é que estes laboratórios virtuais têm vindo a revolucionar o ensino-aprendizagem da física, quer no secundário, quer, enfim, em todos os níveis de ensino, onde toda esta nova abordagem pode ser feita. Boa tarde, Horácio. Boa tarde a todos e espero que todos se encontrem bem. Obrigado, Reginaldo, por ter alterado ligeiramente o tópico do painel e ter posto que são laboratórios remotos e que são reais. Portanto, os laboratórios remotos são um complemento de ensino, digamos assim, que permitem às pessoas aceder a laboratórios reais e que existem fisicamente, portanto, criam uma confiança que o facto acontece. Portanto, não são simulações perfeitamente virtuais que só são máquinas de gerar números. Portanto, o ambiente que nós criámos, e isto já foi feito há 20 anos, foi no virar do século, foram a criação de salas virtuais, tal qual como hoje eu consigo controlar uma experiência, por exemplo, no CERN, a partir do técnico. Nós criámos esse conceito aplicado às pequenas experiências que permitem aos alunos aprender em casa e realizar a experiência em casa e toda a física experimental ou química que está por trás disso. Ou biologia, porque os laboratórios remotos são aplicados a todos os ramos da ciência. Obviamente que, no meu caso, que sou físico, tenho muito mais experiências desenvolvidas em física. E hoje, quando se fala em digitalizar a economia, e grande parte, toda a gente percebeu com o Covid, toda a gente percebeu que o ensino também é digitalizável e agora até esta polémica se devemos ou não ter aulas virtuais ou remotas. Essas aulas não serão virtuais, serão tal e qual como o ELAB, serão reais, mas através de sistemas digitais e eletrónicos. Eu gostava de dizer, e comento sempre, uma frase de um colega meu brasileiro, quando eu apresento o ELAB, eu digo sempre que os laboratórios remotos são um complemento às experiências que os alunos devem fazer hands-on, com as mãos, as experiências artesanais. E eu até desenvolvi um curso em que o complemento ao ELAB é feito com pequenas experiências caseiras desenvolvidas pelos alunos. Mas o que ele dizia era que mais valia haver experiências online do que não haver de todo. Como quem diz, nas nossas escolas não há experiências e, portanto, nós gostaríamos de oferecer essas experiências online. Portanto, imagine o que seria hoje, por exemplo, o pavilhão do conhecimento, que tem... Nós começámos a trabalhar já há bastante tempo com alguns centros de ciência viva, nomeadamente o Centro de Ciência Viva de Faro, do Algarve, que foi o primeiro a ter até uma experiência remota do ELAB fora do técnico. Imagino o que era hoje, por exemplo, o pavilhão do conhecimento ter 10 a 20% das experiências online e poder oferecer não só às escolas portuguesas, mas a todo o mundo. O que nós aprendemos com o ELAB é que a internet tem esta coisa valiosíssima e por exemplo, o slide que eu preparei mostra isso, que, por exemplo, nós quando traduzimos os conteúdos do ELAB de português para inglês,
foi muito interessante reparar que os grandes utilizadores do eLab eram países que tinham, por exemplo, pessoas que já falavam nativamente o inglês, e estão a ver que aqui aparece em primeiro plano é a Índia. Estranhamente, para toda a gente, quando eu digo isto, mais de metade dos nossos utilizadores são a Índia. Porquê? Porque há cerca de 3, 4 anos a internet começou a migrar pelo interior de todos os países, e os países que falavam inglês, como nós também traduzimos os conteúdos em inglês, mas que não têm uma educação suficiente em física ou não têm laboratórios ou por aí fora, vêm e recorrem à internet para obter essa informação e fazer essas experiências. É interessantíssimo, por exemplo, um outro país que aparece aí, além do Brasil, que tradicionalmente sempre foi um país que sempre bateu os hitos. Portanto, é um país como dos BRIC, não é? Se virem, o Brasil e a Índia fazem parte dos BRIC, tem muita gente, mas há países que mais limitados nesse acesso, mas também aparecem. É estranhíssimo como é que no meio da África sobressai o Quénia, não é? Porquê? Porque um país que fala inglês, nós temos conteúdos em inglês, e a internet também começou a penetrar há 2 ou 3 anos e tem um subsistema de ensino ligado à física experimental extremamente deficitário. Portanto, eu gostava de salientar que estes laboratórios, tal como todos os conteúdos digitais, permitem uma grande democratização da educação e o acesso à educação. E que é preferível as pessoas poderem continuar a estudar, mesmo quando há lockdown, ter a internet e que permita aprender e continuar o seu desenvolvimento normal. Horácio Fernandes, por isso deixa-me fazer uma provocação que de alguma forma vem de encontrar aquilo que diz. No caso das chamadas hard sciences, ou seja, das ciências mais exatas, no caso das aulas remotas, de facto, não podemos ter uma maior eficiência de conteúdos com a utilização da internet que democratiza conteúdos do que mesmo as aulas em tempo real e na sala de aulas. Não lhe parece que até pode ser mais eficiente, independentemente do momento de pandemia que neste momento estamos a viver? Eu sou uma pessoa muito suspeita para responder a isso. Eu dou-lhe um exemplo que eu fui, há cerca de 5 anos, um dos organizadores do primeiro workshop para a criação dos cursos de remotos no técnico. Portanto, a iniciativa do MOOC IST começou já há cerca de 6 anos, e isto são coisas que não surgem logo, e, portanto, eu sou um acérrimo defensor que ter, por exemplo, cursos universitários parcialmente gravados aumentam a eficiência. E nós temos de saber lidar com isto, quer dizer, as aulas, por exemplo, gravadas de 1 hora, já não funcionam. A dinâmica dos alunos hoje em dia a estudar é agarrar num vídeo e quando já sabem a matéria, eles fazem play vezes 2 e andam com o vídeo 2 vezes mais rápido. Porque eles procuram eficiência. Os alunos também querem. Não querem perder tempo a ver coisas que já conhecem ou que já estudaram e querem chegar rapidamente àquilo que estão ávidos para aprender. E isto é uma lei da sobrevivência. Nós tendencialmente, observamos aquilo que ainda não sabemos para tentar conhecer. E por conhecer é a base do sucesso da sobrevivência, como todos sabemos, não é? E por isso é que esta eficiência que se consegue nos cursos online, obviamente não estou a falar do ensino primário, não é? Que aí os alunos têm que copiar o professor, mas estou a falar a níveis mais avançados, consegue-se sintetizar a matéria de uma forma muito mais eficiente com conteúdos que não são só os tradicionais. Portanto, não é só a sala de aula, não é só o professor a escrever no quadro com giz, mas é com uma dinâmica completamente diferente, em que eu uso, por exemplo, a realidade aumentada, como falou a Susana, como, por exemplo, eu uso a gamificação para dar conteúdos em que o aluno pratica a jogar, ele está a jogar, mas está a aprender técnicas de conhecimento, portanto é transmitido conhecimento através desses jogos, e por aí fora, não é? Por exemplo, jogos de estratégia, os alunos estão a aprender intensamente o que é política e geoestratégia. Portanto, há maneiras... Já voltamos a conversar, deixe-me agora dar um salto à área da biologia molecular e perguntar ao José Matos se de facto também aqui a dinâmica é outra, é completamente diferente daquela que acontecia no passado no ensino da biologia. Boa tarde. Muito boa tarde. Bom, eu não sei se há aqui coisas completamente diferentes, não é? Portanto, há sempre aprendizagens. Eu acho que a biologia tem uma parte do ensino laboratorial, do ensino prático, que é muito complicado de replicar à distância, que é o toque, a sensação,
os cheiros, tudo isso tem a ver, o cheiro é muito importante, por exemplo, como uma característica de caracterização de determinados processos, portanto, aquilo que estamos a fazer crescer um meio de cultura para bactérias, o cheiro desse meio de cultura e até o próprio cheiro das bactérias são um indicador. Só para dar um exemplo, não sei se sabe que quando nós no inverno saímos à rua e dizemos que cheira a terra molhada, quando chove, aquele cheiro típico de terra molhada, isso não é a terra que cheira, é um micro-organismo que se chama Streptomyces, e se nós tivermos uma placa de Petri com esse micro-organismo e quando cheiramos, cheira exatamente de terra molhada, porque são alguns compostos que ele faz. Portanto, há toda uma componente, obviamente que quando eu tenho uma turma de uma escola a visitar o meu laboratório de Biologia Molecular no INIAV, todo aquele contacto com o equipamento sofisticado, que vem pela primeira vez um sequenciador de DNA, que vem pela primeira vez DNA num tubo, etc., ou podem extrair e ver precipitar DNA pela primeira vez, esse contacto direto é quase insubstituível à distância. Mas, como estava a dizer o colega Horácio Fernandes, aqui não se está a diferenciar o ensino hands-on com o ensino à distância. Estamos a dizer entre o nada e aquilo que pode ser uma substituição muito boa. Eu faço muitos cursos de formação para professores e nesses cursos de formação dou aos professores a oportunidade de conhecerem um jogo digital que é um jogo de um laboratório de ciências forenses. Portanto, os nossos alunos gostam muito das questões de DNA, de ver as questões de DNA, e há um jogo que foi desenvolvido por norte-americanos, mas que é perfeitamente disponível para as pessoas, em que os alunos podem fazer, de facto, um jogo de ciências forenses. Se me permitirem, eu vou... Ilustrado pelo PowerPoint que tem e que pedíamos para partilhar com o auditório. Sim, já estou a partilhar. Não sei se estão todos a ver. Estão a ver? Sim, agora sim. Estou a ver o PowerPoint. Ok. Portanto, isto é um jogo de impressões digitais. E, portanto, a pessoa... qual é o jogo? O jogo é que um CEO de uma empresa foi assassinado. E está aqui a silhueta, e está aqui uma pistola, e está aqui sangue e bocados de cabelo, e etc., os investigadores inscrevem-se e vão entrar num laboratório em que aqui, nas gavetas desta secretária, vão ter logo um fecheiro sobre os suspeitos. Então eles sabem que há 4 suspeitos. Então vão descobrir qual daqueles suspeitos foi o assassino. Então vamos começar a entrar num laboratório, aqui até do lado esquerdo temos uma fotografia de Watson e Crick, descobriram a estrutura do DNA, e vamos entrar aqui na sala onde temos as pistas. E temos aqui uma caixa com as pistas, e então dizem-nos que nós temos o sangue, foi recolhido, vidro, tecido, cabelos e bocadinhos de células da pele. Ora bom, nós vamos fazer uma escolha do o que é que daqui eu posso tirar DNA, então já tenho cá em baixo. Eu escolhi o sangue, as células da pele e os cabelos. E então, este primeiro episódio, este primeiro procedimento da escolha, eu vou dizer que aceitei isto. Esta foi a minha escolha. Agora reparem, quando eu faço a classificação, eles dizem que eu só obtive 30 pontos em 100 possíveis. Porquê? Porque me esqueci de vestir a bata, porque me esqueci de pôr os óculos de segurança, porque me esqueci de ler o manual e, portanto, eu posso voltar ao início e fazer isso e, portanto, dá a importância que é dos sistemas de proteção, não só para nos protegermos a nós, como para protegermos a amostra. Se eu voltar, vocês hão de reparar que ao lado da caixa estão os óculos de segurança, à direita está pendurado a bata, na caixa em cima estão as luvas e, entretanto, se virem agora no canto inferior direito, já tenho aqui a bata, os óculos e as luvas que eu coloquei, então posso avançar. E agora que já escolhi as pistas, vou entrar no outro laboratório. No canto inferior esquerdo eu tenho o tubo com sangue e eu agora vou extrair o DNA desse sangue. E então tenho aqui o manual de laboratório que eu vou consultar e vou seguir todos os passos. E tenho aqui, virtualmente, todo o equipamento que existe num laboratório para fazer isso. E, portanto, inclusivamente está aqui a caixa dos resíduos, para onde eu tenho que deitar os líquidos que são residuais.
portanto não vou deitar no lavatório, não vai para o cano normal, vai depois para ser destruído, e cá tem todos os sistemas de segurança. E, portanto, se nós virmos aqui, desde a parte 1 à 7, eu tenho a recolha das pistas, a extração do DNA, depois a utilização de enzimas de restrição, uma eletroforese em gel, etc. Portanto, todos os passos, até o ponto 6, a PCR, que nós agora, toda a gente fala, parece que agora em Portugal toda a gente é especialista em PCR, por causa dos testes da Covid, mas, portanto, tem aqui também para fazer isso. E reparem, por exemplo, aqui o sistema da eletroforese em gel da garose, em que tem uma representação daquilo que é o material típico que se usa em laboratório, que eles podem fazer. Aqui, para fazer, à esquerda temos o equipamento para fazer a PCR e os tubinhos que todos estão aqui no gelo. E, portanto, a pessoa vai seguir o manual e vai seguir estes passos, até que vai chegar ao fim e vai comparar os dados e, através desta análise comparativa dos dados, vai conseguir descobrir qual daqueles 4 indivíduos é que tinha sido o assassino. E, portanto, tudo isto são... e este é um exemplo, existem muitíssimos, mas são alternativas muito interessantes que os professores podem utilizar na escola e, na realidade, nestas formações que eu faço com professores, muitas delas em centros de ciência viva, já fiz no Pavilhão do Conhecimento, já fiz em Proença Nova, e os professores não só ficam muito agradados com isto, como levam este programa e podem fazer com os estudantes, ou individualmente ou em grupo, e é uma alternativa interessante porque tem exatamente essa componente do jogo, que permite aos alunos ter esta componente de passar de níveis e chegar a um determinado jogo, como os jogos que eles estão habituados de computador, mas também tem o rigor das experiências, o rigor daqueles passos, e é um bom treino para uma utilização virtual de um equipamento que não existe nas escolas, independentemente de, obviamente, ser um enorme prazer receber professores e alunos no laboratório e fazermos isto mesmo colocando as luvas e estando à bancada e sentindo, ouvindo o barulho dos equipamentos e falando imediatamente, fazendo perguntas a cientistas e a professores sobre como é que tudo aquilo funciona e quais são os objetivos e as finalidades e as utilizações de todas aquelas técnicas. José Matos, que fez, aliás, com este jogo de laboratório, uma excelente transição para o nosso próximo convidado, Pedro Gamito, que também nos pode falar da crescente e muita importância que tem a realidade virtual aplicada à saúde, principalmente na área da psicologia. Boa tarde. Quais são as grandes abordagens e tendências que neste momento podemos encontrar? Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do Pavilhão do Conhecimento e da Ciência Viva para mais uma vez colaborar convosco. Já o tinha feito em 2014 na exposição Loucamente. E respondendo à sua pergunta, os sistemas digitais, maiormente a realidade virtual, funcionam como simuladores. Simuladores esses que conseguem apresentar situações reais e situações oníricas e inexistentes. E a psicologia e outras ciências do comportamento, desde o fim da década de 90, que têm utilizado plataformas em realidade virtual para tratamento e para o estudo do comportamento humano. Dou-vos um exemplo para tratamento na área das fobias específicas, para indivíduos que têm medo, fobias de aranhas, de andar de elevador, de fazer uma viagem de avião, de atravessar uma praça grande. A realidade virtual intrometeu-se naquilo que era as técnicas tradicionais de exposição em vivo, em que o doente, acompanhado pelo terapeuta, era confrontado com os eventos, as pistas ansiogénicas, na realidade. Portanto, o terapeuta teria que fazer uma viagem de avião para expor o doente ao medo de andar de avião, e, como eu disse, a partir da década de 90, essas pistas ansiogénicas reais puderam ser substituídas por pistas ansiogénicas virtuais, ou seja, simuladores que simulam, neste caso da terapia por exposição, simulam o ambiente ansiogénico que causa o transtorno ao indivíduo.
Uma das perguntas que lhe posso desde já também colocar e que é habitualmente muito debatida é a da preponderância e da importância dos videojogos, ou seja, desde que não sejam utilizados em excesso, podem até ser um excelente apoio ao desenvolvimento cognitivo da criança, por exemplo, ou são manifestamente maus, como por vezes querem fazer parecer? Não, como tudo na vida, nada é mau, depende da dose. E, aliás, os meus colegas da área da química explicaram isso muito melhor do que eu. Portanto, os videojogos, sobretudo videojogos que requerem algum processamento lógico ou matemático, deverão ser poderão ser constituir necessariamente um apoio ao desenvolvimento do indivíduo. Agora, não podem monopolizar a atenção neste caso, estamos a falar. De facto, nada em excesso, como efetivamente assim deve ser. Horácio Fernandes, é chegada a altura de uma nova participação. Muito obrigado. Eu só gostava infelizmente, tive uma má notícia hoje. Um dos nossos colaboradores, que é desde sempre um grande entusiasta do ELAB, faleceu. Ele foi professor na escola de São Tomé e Príncipe, na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, e as escolas portuguesas no mundo, que o Ministério da Educação tem-nos dado foi o primeiro grande salto para fora da Europa e de Portugal, para colocarmos algumas experiências online. Temos uma em Maputo e outra em São Tomé, da qual o André foi o grande entusiasta e o nosso colaborador, que nos ajudou a pôr online, e queria deixar aqui um grande... Infelizmente não o posso abraçar, mas o apoio todo que ele nos deu, e também à Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. É uma sentida homenagem e que nós também aqui registramos, seguramente também partilhada por toda a comunidade científica. E penso que agora é a altura de ter os 4 oradores em direto e em Zoom, para porventura poderem colocar uma questão a um colega de uma área que é completamente diferente. Por exemplo, Horácio, estando nós ainda também dentro da sua área científica, se pudesse perguntar ao colega do painel da biologia molecular, qual é o principal desafio que lhe consegue fazer neste momento? Eu tenho um desafio que tenho a certeza que seria muito bem aceite, que é ter uma experiência de biologia em tempo real e online. Aliás, eu não partilho de todo que nós só podemos oferecer experiências complementares às experiências que faz todo o sentido serem controladas remotamente, porque elas já o são em ambiente laboratorial, e penso que o grande drama muitas vezes é a manutenção. Mas se a gente tiver um entusiasta que esteja disponível para isso, como já tivemos, por exemplo, uma proposta de um Centro de Ciência Viva da Madeira, que depois, efetivamente, não arranjámos financiamento, mas era, por exemplo, para ter vários comprimentos de onda a eliminar algas e ver a produção de oxigênio. E isso as pessoas não medem diretamente, medem sempre com instrumentos à parte. É um desafio e acho que poderia ser feito muito facilmente. José Matos, que dizer? Eu aceito todos os desafios, não é? Portanto, a biologia aceita todos os desafios. Não sei se vocês já repararam que a biologia é o campo da ciência que mais colaborações tem com as outras áreas. Nós temos biofísica, temos biomatemática, bioquímica, bioinformática. Portanto, as fronteiras para nós são sempre para abater e para trabalhar todos muito juntos. Uma dificuldade, não é ultrapassável, mas é um obstáculo que a biologia tem em relação, por exemplo, à física e à química, é que os processos biológicos normalmente são mais demorados no tempo. Não há uma reação rápida. Portanto, a química junta 2 reagentes e sai um fumo e aparece uma cor, e a biologia faz qualquer coisa e tem que esperar para amanhã para ver o resultado. Mas, por exemplo, há experiências que nós também já temos, por exemplo, sobre o crescimento, não só de algas, mas até pode ser, por exemplo, acompanhar o crescimento de uma árvore. Vamos imaginar que os estudantes têm qualquer planta que põem a crescer, mas que está num outro local, mas que podem ver regularmente e tirar as medidas e ver como, e comparar com substratos diferentes, com terra diferente, como é que pode crescer de maneira diferente. Nós temos, por exemplo, fizemos com o Ciência Viva uma coisa com professores do ensino primário, do ensino básico, primeiro ciclo, em que eles, por exemplo, para ver nas alterações climáticas o que é que acontece se a água dos mares subir e aumentar a salinidade na terra, e nós demos sementes iguais a todos os meninos, com vasos todos iguais com a mesma terra, mas em alguns eles punham sal e nos outros não punham, e punham mesmo a semente em todos, e via-se o crescimento era diferente nas terras
com maior salinidade, portanto, para ver. E isso pode ser feito, de facto, ou na escola ou remotamente. Eu sou um grande defensor das coisas feitas na escola. Nós desenvolvemos, enfim, também com o Ciência Viva, há muitos anos, um kit para genética molecular que foi distribuído pelas escolas, e devo dizer que isto já tem mais de 10 anos, mas na altura Portugal era o único país da Europa e se calhar do mundo onde todas as escolas públicas do país estavam apetrechadas para fazer a experiência de genética molecular com extração de DNA. José Matos, deixa-me perguntar à Susana, que aliás é bióloga e professora, se porventura conhecia as apps e as aplicações que o José Matos falou e que interseções se podem encontrar no futuro para uma colaboração conjunta. Eu Susana. fiquei a conhecer muito melhor o mundo das apps no momento em que o CCUL se teve que colocar a desenvolver uma app. Era um mundo que eu conhecia pouco. É um mundo que eu considero bastante complexo e acho que é suscetível de grandes interações e, sem dúvida, de desenvolvermos este projeto para muitas outras aplicações. Seria muito engraçado ter, por exemplo, a nível dos procedimentos que se faz nas cirurgias cardiovasculares, era muito interessante, por exemplo, desenvolver apps que permitissem a um doente perceber exatamente qual o procedimento clínico que um cardiologista lhe está a propor naquele momento, não é? Portanto, eu penso que há sempre lugar para colaborar, para interagir e para usar estas apps no sentido de realmente se compreender um pouco melhor. É completamente diferente de uma criança imaginar uma grande e uma pequena circulação, é completamente diferente uma criança tentar imaginar os ciclos cardíacos e depois ver na realidade tudo a bater, tudo a mexer e sem dúvida que as apps têm esta grande vantagem, a visualização em tempo real do que está a acontecer no corpo ou em qualquer uma das áreas. Pedro Gamito, se pudesse, com uma varinha de condão, juntar as valências aqui presentes, no fundo a medicina, a física, a biologia, para as ciências do comportamento e para a psicologia, que ganhos poderíamos porventura encontrar? A psicologia, na realidade, é uma ciência psicobiológica, porque a nossa mente e o nosso comportamento são suportados por processos biológicos, por sua vez são suportados por processos químicos e que, vamos diminuindo a escala, são o substrato, obviamente, é a interação que se passa ao nível, ou decorre ao nível atómico. Portanto, e essa evolução que tem vindo a ser feita na biologia, obviamente, na psicologia, peço desculpa. Ao contrário destas outras ciências, o objeto de estudo da psicologia é um objeto de estudo muito difícil, porque a nossa mente e o nosso comportamento encerram uma quantidade enorme de variáveis essas que se intercruzam e que criam outras variáveis, não é? Portanto, o desafio que eu lançaria aos meus colegas de painel é que, de alguma maneira, os seus conhecimentos pudessem ajudar no estudo da mente e do comportamento ao nível da significação e da significância de processos psicopatológicos, por exemplo, do substrato das perturbações afetivas, como a depressão, como a ansiedade, algo que está a ser feito e que será o futuro, penso eu, ou um dos futuros possíveis nesta área de investigação. E porque o nosso tempo se aproxima rapidamente do fim, vamos fazer aqui uma espécie de momento de antena científico, pedindo a todos e a cada um de vós 1 minuto para aqueles que lá estão em casa confinados, professores, alunos, encarregados de educação, enfim, para que possamos olhar para este confinamento generalizado de forma positiva. Susana, que nota a enviar para todos aqueles que nos estão a ver e todos aqueles que lá estão em casa? O convite para todos aqueles que estão em casa é que se liguem ao website do CCUL, ccul.pt, e lá poderão ter exatamente a visualizar
este projeto que foi desenvolvido, terão lá as 16 páginas da brochura, poderão descarregar a app para o seu telemóvel. Informo que para iOS funciona muito melhor do que para Android. Poderão fazer o descarregar da app e poderão tentar aprender um pouco mais de sistema cardiovascular e, o mais importante, como podem prevenir doença cardiovascular para terem todos aí em casa um coração saudável. Muito obrigado, Susana. Muito obrigado pela sua participação. José Matos, também no Minuto Antena Científico, que mensagem a fazer chegar àqueles que lá estão em casa? Bem, eu dirijo-me principalmente, obviamente, a professores e a estudantes de Biologia, que são aqueles que eu estou mais próximo de poder ajudar. Portanto, o conselho é que façam uma utilização criativa dos sistemas que há disponível, das plataformas que há disponíveis. Se não conseguirem encontrar, ou através do Ciência Viva, ou através da Direção-Geral de Educação, que nos tem ajudado também muito em todos estes aspectos, podem contactar-me, se não tiverem o meu contacto direto. Nós podemos, através da Ordem Ajudar, temos um leque de ferramentas disponíveis para os professores e utilizem, divirtam-se e vão ver que são ferramentas muito úteis e que faz com que nos sintamos menos isolados e menos sozinhos. Da mesma maneira que nós estamos aqui numa plataforma em que podemos até, em alguns casos, conhecer-nos pela primeira vez, mas de alguma forma torna-nos mais próximos e em segurança, que é aquilo que é importante assegurar no momento. José Matos, eu próprio e muitos daqueles que nos estão a ver, através do chat, perguntam-nos qual o link para o fingerprint, que é de facto algo que entusiasmou o nosso auditório e que nós gostaríamos agora que nos pudesse... Se puserem VDNA, muito facilmente vão estar ao link do jogo. Se tiverem alguma dificuldade, porque já tem alguns aninhos e não estiver online, contactem-me que eu terei todo o gosto em enviar para as pessoas. Muito obrigado. E agora, Horácio Fernandes, também no Minuto de Antena Científico, a sua mensagem para quem lá está em casa a ver-nos. A minha mensagem, como docente, é que estudem neste tempo de confinamento, aproveitar ao máximo o confinamento com as ferramentas online que existem. Nós temos experiências não só no técnico, mas em todo o mundo. Já temos, por exemplo, pentos mundiais a funcionar do Panamá, na Colômbia, no Brasil e, claro, na Escola Portuguesa de Maputo e de São Tomé, nas escolas portuguesas. Portanto, visitem o eLab, é muito fácil, é o Google técnico, eLab, e de certeza que vão dar as nossas experiências. Façam as experiências online, analisem os resultados e falem com os vossos professores para os entusiasmar, porque eu acho que os mais jovens vão ser a driving force da digitalização. Ora, essa é de facto e seguramente uma grande verdade. Pedro Gamito, para fecharmos o painel, também o seu tempo de antena científico para aqueles que nos ouvem lá em casa e estão em confinamento. A primeira coisa, tenho duas coisas. Gostaria de partilhar. Uma, amanhã toda a gente deve ir votar. A segunda é mantenham-se confinados, que é a única maneira de nós ultrapassarmos esta pandemia. Relativamente à componente científica, eu diria aos meus colegas professores, eu também sou professor, usem e abusem dos sistemas digitais. Os nossos alunos já nasceram com smartphones e tablets nas mãos. Não há volta a dar. Nós temos que aproveitar as mais-valias dos sistemas digitais, temos que ensinar os nossos alunos a fugir das menos-valias e educá-los para uma utilização saudável das tecnologias de informação. Muito obrigado e agradeço a presença dos quatro neste nosso painel, também com boa saúde, que fiquem bem e que possamos continuar a acompanhar a nossa comunidade científica da melhor forma. Boa tarde, muito obrigado pela vossa participação.